Olá, pessoal, tudo bem? Bom, o tema da nossa aula hoje é geometria molecular, certo? Bom, nosso objetivo aqui é entender, compreender como é que os átomos se organizam dentro de moléculas pequenas, tentar construir e identificar algumas geometrias moleculares de substâncias conhecidas. Bom, primeiro, o que vem a ser essa geometria molecular? Quando nós temos moléculas, lembrando que moléculas são compostos formados a partir de ligações covalentes, Então, quando átomos se ligam de forma covalente, compartilhando elétrons, esses átomos eles se posicionam de uma maneira muito específica. E em cada uma das moléculas, a posição dos átomos vai determinar qual é a geometria molecular. Então, tem um textinho, um resuminho aqui do que seria, mas seria a posição, o posicionamento dos átomos dentro de uma molécula. Isso vai interferir em várias propriedades que nós veremos mais para frente, como polaridade, a capacidade de um material se misturar em outro. Então, a geometria molecular ela tem uma importância muito grande nas propriedades das substâncias moleculares ou covalentes. Bom, existe uma infinidade de geometrias, de posicionamentos possíveis para os átomos, mas nós vamos estudar apenas 5 geometrias, que são as mais clássicas e as mais comuns em moléculas pequenas. Moléculas maiores, com muitos átomos, fica mais difícil de descrever o posicionamento desses átomos e não é assunto, não é tema para ensino médio. Bom, a primeira geometria é a geometria linear, então são os dois primeiros exemplos, as duas primeiras figurinhas ali, são os átomos organizados de forma linear, a molécula é reta. Nós temos a geometria trigonal plana, na verdade, a geometria forma um triângulo. Nós temos a geometria tetraédrica, já na parte de baixo, que tetraedro é uma figura matemática com 4 pontas ali. Nós temos a piramidal e nós temos a angular. Então, as moléculas que nós vamos estudar dentro dessa aula, elas vão ter uma dessas configurações. Bom, mas antes de mais nada, nós precisamos relembrar um pouquinho sobre as fórmulas, sobre como representar as substâncias covalentes, as substâncias moleculares. Então, vou fazer uma breve revisão aqui com vocês sobre os tipos de representação que a gente utiliza, certo? Então, deixa eu escolher aqui uma cor de caneta. Começando com a fórmula eletrônica das substâncias, aquela fórmula que a gente pode chamar também de fórmula de Lewis, onde os elétrons das camadas de valência são representados. Então, seria algo desse tipo aqui. Então, iniciando com a fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica, ela vai ser muito importante para a gente aqui na determinação da geometria das moléculas mais para frente, mas vamos relembrar. Consultando uma tabela periódica, eu verifico qual é a quantidade de elétrons de cada átomo, a quantidade de elétrons de valência. E aí, pensando naquela teoria do octeto, que nós já vimos um pouquinho para trás, aí, a gente pensa que átomos ficam estáveis com uma determinada quantidade de elétrons. Normalmente, átomos pequenos, como o hidrogênio, se estabilizam com dois elétrons, enquanto átomos maiores, com mais elétrons na camada de valência, costumam estabilizar com 8. A gente dá nome à teoria do octeto. Vou usar aqui o oxigênio como exemplo, ligado a outro átomo de oxigênio, e nós vamos ter a ligação dupla aqui, o compartilhamento de elétrons, ó. E esse compartilhamento aqui vai estabilizar os dois átomos. Vou fazer aqui uma molécula com átomos diferentes, ó. Vou escolher um hidrogênio da família 1 e o bromo da família 17, ou seja, 7 elétrons de valência, e esse compartilhamento aqui vai estabilizar os dois átomos. Um último exemplo, vou pegar uma molécula aqui com 3 átomos, carbono com 4 elétrons de valência, vou ligá-lo ao enxofre da família 16, então com 6 elétrons, e o compartilhamento aqui acontecendo, estabilizando o átomo primeiro da direita e depois um segundo átomo de enxofre
aqui do lado esquerdo, estabilizando todos eles agora, simultaneamente. Então, isso aqui seria a fórmula de Lewis, fórmula eletrônica. Nós temos também a representação que nós chamamos de fórmula estrutural. Então, essa fórmula estrutural, ela vem da fórmula de Lewis. Como que isso funciona? Eu vou substituir cada par de elétrons, né, cada 2 elétrons compartilhados, por um traço. Então, no caso do hidrogênio ali, ligado ao outro hidrogênio, eu faço essa representação, ó. Fórmula estrutural tem os tracinhos. No caso do O2, eu tenho a ligação dupla ali ocorrendo, represento assim. No caso do HBr, ó, substituo. Então, os elétrons que não estão participando da ligação, né, eles não são representados. Aqui a gente tem, ó, uma ligação dupla de enxofre com carbono, mais uma ligação dupla. Então, essa é a famosa fórmula estrutural, também bastante usada. E a gente tem, por último, o que a gente chama de fórmula molecular, que é uma simplificação mesmo. Eu só vou ter os átomos envolvidos e a quantidade deles. A fórmula molecular, no caso do hidrogênio, ela seria H2, então, simplificando aqui, ó, H2, O2 para o oxigênio ligado ao outro, HBr, e aqui o CS2. Né? Esses números menores que a gente usa aqui embaixo, nós damos um nome, né? Nós já falamos disso anteriormente, só estou relembrando. Então, esses são os índices de atomicidade. Eles indicam a quantidade daquele átomo que faz parte da molécula. Então, índice de atomicidade. Então, relembrei aqui com vocês as representações possíveis, né, para substâncias covalentes e agora vamos em frente. Bom, para compreender como é que os átomos se organizam dentro de uma molécula, nós vamos usar um modelo, né? Esse modelo, ele tem um nome grande, é o modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, mas a gente simplifica por VS e EPR. Bom, não importa o nome, o importante é o que vai acontecer, né, na estrutura de uma molécula a partir desse modelo. Então, a gente vai considerar que ao redor de um átomo central, quando existir um átomo central, os pares eletrônicos ou nuvens eletrônicas, eu vou chamar das duas maneiras, ligantes e não ligantes, já vou explicar do que se trata, se repelem. Bom, é uma coisa um pouco óbvia. Como nós já sabemos, elétrons são cargas negativas e cargas negativas têm tendência a se repelirem. Então, quando eu tenho pares de elétrons dentro de uma molécula, a tendência desses pares de elétrons é se manter afastados o máximo possível. Isso é o que essa teoria, com esse nome muito grande aí, quer dizer. Elétrons querem se afastar. Bom, mas primeiro a gente precisa aprender a identificar pares de elétrons, né? Nosso foco aqui não vão ser elétrons isolados, vão ser pares de elétrons, sempre pares. Bom, o que é considerado um par de elétrons dentro dessa teoria? Bom, primeiro tópico ali, um par de elétrons não compartilhado. Aliás, um par de elétrons compartilhado, numa ligação simples. Então, numa ligação simples, eu tenho um elétron vindo de cada átomo, eles são compartilhados, um par de elétrons. Dois pares de elétrons não compartilhados numa ligação covalente dupla é considerado como um único par de elétrons. Então, isso aqui já não é tão óbvio, eu retomo daqui a pouquinho. 3 pares de elétrons compartilhados numa ligação covalente tripla são considerados como um único par de elétrons novamente. Um par de elétrons compartilhado numa ligação coordenada, que eu relembro já já com vocês o que essa ligação significa, também é considerado um único par de elétrons. E, por último, um par de elétrons não compartilhado, que como eu estava começando a dizer, né, eles, ou elétrons livres, também são considerados como um par de elétrons. Bom, como é que, né, eu vou fazer com que isso fique mais claro para vocês? Com exemplos. Então, vamos pensar sobre isso. Como que eu conto o par de elétrons, então? Né? Vamos começar a pensar sobre essa conta, né, que está ali no slide anterior.
Vamos escrever sobre isso. Quando eu tenho um hidrogênio ligado ao outro, então eu vou usar exemplos parecidos. Já usei alguns lá atrás, vou retomá-los. Hidrogênio ligado a hidrogênio. Isso aqui é um par de elétrons compartilhado. É uma ligação covalente simples. Então, nesta molécula de hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio, eu tenho um par de elétrons. Eu não vou escrever elétrons toda hora, então, simplificando, quando eu usar esse símbolo, né, o E com menusinho, eu estou falando de elétrons. Então, olha só, nessa molécula eu consigo visualizar um par de elétrons. E a segunda molécula que eu usei de exemplo lá atrás, né, o oxigênio ligado ao outro. Então, essas bolinhas vão representar os elétrons de valência do oxigênio, vocês já estão acostumados com a fórmula de Lewis ou eletrônica. Aqui nós temos o compartilhamento, que vai dar estabilidade à molécula, e nós temos quantos pares de elétrons aqui? Então, agora vamos para a parte da contagem. Essa molécula tem mais elétrons. Aqui eu tenho os pares de elétrons não compartilhados. Então, cada 2 elétrons, um par. Terceiro par, quarto par. E é aqui que vem a parte não óbvia dessa teoria. Esses 2 pares eu vou contar como um único par de elétrons. A ligação covalente dupla conta como apenas um par de elétrons. Bom, então, na molécula de O2, eu consigo visualizar, né, um total ali de 5 pares de elétrons. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Como nós vamos contar pares de elétrons, e isso vai ser essencial para determinar a geometria. Mais um caso aqui, eu vou fazer uma molécula de nitrogênio, que é o N2, um átomo ligado ao outro. Aqui o compartilhamento vai ser triplo para poder manter, né, os 2 átomos estáveis, né? Cada um vai ficar com 8 elétrons no total. Agora, aqui no total da camada de valência, né? E agora o que eu tenho? Um par de elétron não compartilhado, mais um par de elétron não compartilhado, e a ligação covalente tripla vai contar como um único par. Então, é isso que a teoria diz. Ou seja, eu tenho nesta molécula um total de 3 pares de elétrons. Então, é assim que nós vamos fazer as contas, certo? Só mais um exemplo. Átomos diferentes. Hidrogênio aqui, ligado ao cloro. 7 elétrons aqui do cloro, compartilhamento. Vamos lá, quantos pares de elétrons a gente tem aqui? Contando, um par de elétrons não compartilhado, mais um, e a ligação covalente simples, ou seja, um total de 4 pares de elétrons, certo? Então, aprendam comigo aqui como é que conta pares de elétrons, né? Pode ser a ligação covalente dupla, é um par de elétron, a ligação covalente tripla é um par de elétron. Então, todos esses circuladinhos aqui, né, em amarelo, são pares de elétrons. Por que é útil saber contar? Para não confundir, né? Saber identificar que a ligação tripla é um único par, né? É considerado um único par, vai ajudar na hora de definir as geometrias. Vou dar mais um exemplo. O que vem a ser a ligação covalente coordenada que está lá nos 2 slides atrás? Bom, em algumas moléculas, como o ozônio, por exemplo, ozônio tem essa fórmula molecular. Como que funciona, né? Como é que é a organização dos átomos no ozônio? Eu tenho um átomo de oxigênio, eu vou fazer um pouquinho maior. Eu tenho um átomo de oxigênio com os seus 6 elétrons de valência. Esse átomo vai se ligar a outro átomo de oxigênio e vai formar o O2, que é uma molécula já conhecida, né, já apresentada em 2 exemplos ali.
Mas existem elétrons livres ao redor desses átomos já ligados e esses elétrons não estão sendo utilizados, mas eles podem ser utilizados para fazer um tipo especial de ligação covalente, que é o que eu vou mostrar aqui, ó. Esse terceiro átomo de oxigênio, ele vai se aproximar aqui da molécula e vai haver um compartilhamento unilateral. Como assim? Ao invés de cada átomo entrar com um elétron, esse átomo oxigênio preto aqui central, ele vai compartilhar seu par de elétrons com o átomo vermelho que acabou de entrar. Isso não vai impedir com que ele fique estável, porque ele continua tendo esses elétrons, então é um compartilhamento, e nesse compartilhamento, somente o átomo central, ali o átomo do meio, está contribuindo com o par de elétrons. Se a gente for fazer uma conta, né, aqui e observar os pares de elétrons como a gente já fez ali atrás, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de elétrons não compartilhados. Nós temos também a ligação covalente dupla, que nós contamos como um único par de elétrons, então 7. E essa ligação aqui, diferenciada, é a ligação coordenada, e ela também conta como um único par de elétrons. Ou seja, nós conseguimos visualizar aqui 8 pares de elétrons, ou pares eletrônicos, ou nuvens eletrônicas, também é um termo que nós podemos usar. E quais são, né, essas ligações? Então, vamos identificar. Nós temos 6 pares de elétrons livres ou não compartilhados. Vou usar o termo não compartilhados. Então, eles não estão sendo usados, compartilhados. Aí nós temos a ligação covalente dupla, é mais um par. A ligação dupla. E nós temos também a ligação coordenada. Esses são, então, os pares de elétrons que estão disponíveis ali, que estão sendo destacados. Coordenada. Ou dativa, que é um termo antigo, nem se usa mais. Ou seja, né, essa molécula ela é estável. E a partir de agora, eu quero também chamar a atenção para uma coisa. A gente vai olhar bastante para o átomo central, tá? Várias vezes eu vou destacar moléculas maiores, com 3 átomos, 4, elas vão ter átomo central e ele vai ser importante para a gente. Então, o que eu quero mostrar com tudo isso? Que para determinar a geometria molecular de algumas moléculas, né, dessas moléculas que nós vamos estudar, é importante fazer duas observações. Saber contar os pares de elétrons e saber identificar o átomo central, que é uma coisa importante e a gente vai ver já já. Bom, essa sequência que está denominada aqui, ela vai ajudar a gente a identificar pares de elétrons, átomo central e associar essa configuração a uma das geometrias possíveis. As geometrias a gente vai aprender a olhar de duas maneiras. Primeiro, olhando como os pares de elétrons se organizam, ou pares de elétrons ou nuvens eletrônicas, é a mesma coisa. E depois nós vamos localizar onde há outros átomos ligados, que nós vamos chamar de ligantes, e aí sim a gente vai conseguir definir a geometria da molécula. Então, passo a passo. Primeiro, vamos escrever a fórmula eletrônica, porque é a única fórmula que permite contar os pares de elétrons. Vamos identificar o átomo central, né? O tipo de ligação, se é dupla, tripla. Depois nós vamos escolher não, né? Nós vamos selecionar aqui, encaixar qual é a geometria, a organização espacial dos pares de elétrons. E aí, por último, ali está até em destaque, considerando apenas os átomos unidos ao átomo central, nós vamos determinar a geometria final da molécula. Então, é um processo que a gente faz passo a passo para ir determinando como esses pares de elétrons se organizam ao redor do átomo central. Foco nesse átomo central. Bom, as três geometrias que nós vamos prestar atenção nessa aula são essas. Primeiro, linear. Essas bolinhas são como bexigas de aniversário ali, bexigas, né, bexigas de borracha. O que eu tenho ali?
Na primeira figura, né, eu tenho a organização linear dos pares de elétrons. O que isso significa? Que os pares de elétrons, eles estão em linha reta. Isso vai ajudar na hora de determinar, de organizar. Então, é como se eles estivessem em linha reta. Essa é a molécula linear. Bom, os pares de elétrons podem formar um triângulo, né? Isso aqui, é a geometria que a gente vai chamar de triangular ou trigonal plana. Agora, essa outra aqui é um pouquinho mais difícil de visualizar espacialmente, porque ela é tridimensional. Ela é a geometria tetraédrica, certo? É como se eu tivesse aqui, a formação de um tetraedro. É uma figura matemática aqui. No meu desenho não está muito de acordo, depois eu mostro mais para frente figuras que vão dar mais a entender. Mas, enfim, é parecido com aquelas estrelinhas, eu não sei qual é o nome, de filme de ninja. Então, a gente tem 4 pontas, uma delas sempre fica voltada aqui para cima. Essa é a organização aqui do tetraedro, certo? É tridimensional. Bom, agora aqui nós já vimos as possibilidades de organização espacial. A gente vai começar a encaixar as moléculas conhecidas dentro dessas estruturas. Primeira coisa, as moléculas diatômicas, o nome já diz, são moléculas com 2 átomos. Moléculas diatômicas têm a geometria mais simples que existe. As moléculas diatômicas são todas lineares. Como assim? Desde o H2, né, que é o exemplo que eu já usei muitas vezes aqui hoje, até moléculas que têm, né, átomos diferentes ligados, H com Cl, todas essas moléculas vão ter o mesmo tipo de geometria, que é a geometria linear. Moléculas diatômicas, então não preciso nem pensar sobre organização espacial. Só tem 2 átomos? A geometria é clássica, são todas lineares. Então, esse é o primeiro tipo de geometria que a gente vai ver. Isso aqui, guarda, moléculas diatômicas, todas elas têm essa mesma organização espacial. Com 2 pares de elétrons, com 3, com 10, não importa. Moléculas com 2 átomos são todas lineares. Bom, agora a gente tem que começar a pensar em moléculas maiores, né? E se a minha molécula tiver 3 átomos, se ela for triatômica, né? O que eu vou precisar fazer? Primeira coisa, primeiro passo, escrever a fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica. Não tem como definir geometria de moléculas com 3 átomos ou mais se eu não tiver a fórmula eletrônica. Porque é essa fórmula que vai me ajudar a visualizar a organização que essas moléculas vão ter dos seus pares eletrônicos. Então, vamos lá. Primeiro exemplo que eu quero dar. CO2. O CO2 tem 3 átomos. O átomo central, aquele que fica no meio, sempre vai ser o que precisar de mais ligações para se tornar estável, no caso o carbono. Ele precisa fazer 4 ligações. Já o oxigênio precisa de apenas 2. Então, essa é a organização do CO2. Agora, vou fazer aqui as ligações, ligação dupla. Aqui, estabilizando a molécula, outra ligação dupla, outra ligação dupla. Aqui entra uma coisa importantíssima. Nosso foco será o átomo central. Então, eu vou até colocar aqui em cima, foco no átomo central. Por quê? Porque os pares de elétrons que vão me interessar são apenas os que estão ao redor do átomo central. Então, vou pegar outra cor aqui e vamos marcar átomo central, carbono, e os pares de elétrons ligados ao átomo central são apenas 2, tá? São esses 2 aqui, que eu conto como um par de elétrons, e essas 2 ligações aqui, mais um.
Então, ao redor do átomo central, eu tenho 2 pares de elétrons. Aí os outros elétrons que estão ali ao redor do oxigênio e tal, não vai importar para a gente. O átomo central é o nosso foco. Ao redor do átomo central, 2 pares de elétrons. Vou até escrever aqui, ó. Opa. Ao redor do átomo central. Agora, que a gente já localizou, né, esses pares de elétrons, e nós temos apenas 2, e em cada um desses pares de elétrons eu tenho um ligante. O que é ligante? Ligantes são os átomos ligados ao átomo central. Vou destacar os ligantes aqui para gente. O oxigênio, de um lado e do outro, é o que nós chamamos de ligante. Então, eu tenho ao redor do átomo central 2 pares de elétrons e a maneira que eu consigo para afastar esses elétrons o máximo possível é que eles fiquem a 180 graus ali um do outro. Então, essa molécula ela é linear. Vou fazer o desenho dela em vermelho lá em cima. Ó, o C é ligado com O, ligado com outro O, e essa molécula é linear, retinha, certo? Bom, e qual seria o segundo caso? E se eu tivesse a molécula de água, né? Como seria a fórmula eletrônica para a molécula de água? Bom, oxigênio é o átomo central, ele tem 6 elétrons na camada de valência, os hidrogênios aqui dos lados, um para o lado esquerdo e um ao lado direito, organizadinho aqui, ó, um para cada lado. E agora a gente vai destacar primeiro o átomo central, que é uma coisa meio óbvia, ó, o oxigênio aqui, e vamos destacar os elétrons ao redor do átomo central. Bom, nós temos esse par de elétrons, 1, 2, mas nós temos também esse par de elétrons e esse, que são os não compartilhados. Então, nessa molécula, ao redor do átomo central, eu tenho 4 pares de elétrons. Então, já é diferente da molécula anterior, né? Ó, 4 pares de elétrons ao redor do átomo central. Eu tenho que imaginar que eu preciso ter o maior afastamento possível entre esses 4 pares de elétrons. E a figura que melhor se encaixa é a do tetraedro, é aquela figura que eu mostrei agora há pouco, com 4 bexigas se afastando o máximo possível. E nessas 4 bexigas eu tenho apenas 2 átomos ligados, que são esses 2 átomos de hidrogênio. Esses são os meus ligantes. Então, olha só, eu tenho 4 pares de elétrons e apenas 2 ligantes. Sobraram pares de elétrons, né? Ó, esse aqui e esse aqui são pares de elétrons que sobraram ao redor do átomo central. Eles estão ali. Eles causam repulsão nos outros dois, só que não há nada ligado nesses pares de elétrons. E para definir a geometria, eu vou apenas olhar onde eu tenho átomos ligados, ou seja, o oxigênio, o hidrogênio e o outro hidrogênio. Esses pares de elétrons que sobraram, eles vão causar repulsão e fazer com que essa molécula fique na forma angular. Então, esses elétrons que sobram, que não têm ligantes, eles envergam, entortam mesmo as ligações e fazem com que a molécula se torne angular. Então, a molécula de água ela é diferente da molécula de gás carbônico, porque as geometrias delas não se encaixam. Então, o que acontece aqui? Sobrou elétrons? Então, ó, sobraram pares de elétrons não compartilhados no átomo central. Isso faz com que a molécula seja angular
não compartilhados. Se não sobram pares de elétrons no átomo central, dois pares, dois ligantes, como aconteceu no CO2, a molécula vai ser linear. Se sobraram elétrons, essa molécula vai acabar adquirindo uma classificação ali diferente, né? Ela vai ter uma organização dos átomos na forma de ângulo, angular. Continuando, então, ó, vão guardando. Moléculas com 3 átomos podem ser ou lineares ou angulares. Vamos agora falar das moléculas com 4 átomos, né? Qual vai ser a organização espacial desses átomos? Bom, começando sempre com exemplos, né? Vou pegar aqui a amônia, que é uma molécula conhecidíssima, e eu vou pegar o CH2O, que é o formaldeído. Não se preocupem com nomes agora. E ainda vou pegar um último aqui, que é um caso especial, que é o C2H2. Deixa ele de cantinho, já falo dele. Bom, vamos lá. Átomo central sempre é aquele que faz mais ligações. Nesse caso aqui, gente, o nitrogênio, ele é um átomo com 5 elétrons de valência. Os hidrogênios vão ficar aqui em volta, ó, organizadinho, tal. Tô colocando os hidrogênios aqui. Pronto. Átomo central destacado em amarelo. E os elétrons ao redor desse átomo eu vou destacar aqui em azul. O que eu tenho? Um par de elétrons não compartilhados, mais uma, duas, 3 ligações covalentes simples. Ou seja, ao redor do átomo central, eu tenho 4 pares de elétrons. Eu não vou escrever ao redor do átomo central porque é meio óbvio, tá? Então, ao redor do átomo central. E quantos ligantes eu consigo contabilizar? Ligantes são aqueles átomos ligados ao átomo central. Então, eu tenho esse e esse hidrogênio são os meus ligantes. Olha só, eu tenho 4 pares de elétrons e apenas 3 ligantes. Então, vai sobrar um par de elétrons que não vai participar, não está sendo compartilhado com ninguém. A geometria dessa molécula, ela vai ser determinada da seguinte maneira. Eu tenho 4 pares de elétrons e eles vão ocupar a posição daquelas 4 bexigas lá no tetraedro. Só que uma delas não tem nada ligado, eu não tenho nenhum ligante naquela bexiga lá para cima. Então, a geometria da molécula, ela vai ficar configurada assim, ó, o nitrogênio. Esse par de elétrons que eu estou destacando aqui, ele está lá em cima, mas ele não tem nada ligado. E os outros 3 acabam sendo repelidos para baixo. E eu vou representar assim, ó. Já vou explicar o que é isso. Bom, essa é uma tentativa de representação que a gente diz que é 3D. Essa linha mais fina, ela está no plano da lousa, do papel. Essa linha um pouco mais grossinha, preenchida, ela está projetada para frente do papel. E essa outra, que eu vou fazer melhor aqui, que seria algo pontilhado, né, achurado, com espacinhos ali, ela seria lá apontando para dentro do papel. Ou seja, é uma tentativa de fazer um 3D aqui. Numa forma mais geralzona, a gente representa assim, ó. É como se fosse um tripé. Esses de colocar máquina fotográfica ou equilibrar o celular. Ou seja, o par de elétrons que está aqui em cima, ele repele as ligações para baixo e ela toma uma forma que a gente chama de piramidal. Piramidal, então, é a organização espacial dessa molécula, é a geometria espacial dela. Ou seja, quando eu tenho 3 ligantes, mas eu tenho pares de elétrons sobrando, nesse caso 4 pares, né, um par a mais, esse par repele os outros para baixo e eu acabo gerando uma geometria que parece uma pirâmide, um tripézinho, ela é piramidal. Bom, vamos falar do CH2O. O átomo central é aquele que faz mais ligações.
nesse caso é o carbono, 1, 2, 3, 4 elétrons de valência. O oxigênio com seus 6, então só usando a tabela periódica mesmo, para a gente relembrar quantos elétrons cada átomo tem de valência. Tem que ter uma tabelinha para consulta. Ó, aqui, mais uma ligação, outro hidrogênio aqui. Pronto. Átomo central, vamos destacá-lo. E ao redor desse átomo central, vamos ver o que a gente encontra, né? Eu tenho um par de elétrons aqui na ligação simples com hidrogênio, mais um, e a ligação dupla que eu conto como um único par de elétrons. Então, ó, por isso que toda aquela teoria foi explicada. Então, ao redor do átomo central, eu tenho um total de 3 pares de elétrons. Então, esses elétrons que estão ali em volta do oxigênio, eles não são contabilizados porque eles não estão no átomo central. Agora, vamos olhar para quem são os nossos ligantes. Um ligante aqui, mais um, e o oxigênio também. Então, ó, 3 ligantes. Esses aqui são nossos ligantes. Então, olha só, a primeira molécula tinha 4 pares, a segunda já tem apenas 3. 3 pares e 3 ligantes. O que isso significa? Que não sobraram elétrons não compartilhados no átomo central. 3 pares e os 3 estão ligados. Para organizar e afastar o máximo possível 3 pares de elétrons, a figura que nós vamos associar é aquela das 3 bexigas, né? Dos 3 balões. Voltando lá na figura, vocês vão ver que os 3 balões, eles ficam formando ali uma figura de triângulo. Eles formam o que a gente chama de triangular ou trigonal plano. Então, essa molécula é como se fosse um triângulo equilátero mesmo, ó, com todas as pontinhas ali iguais, e em cada ponta eu vou ter um ligante, um hidrogênio aqui, um oxigênio e um hidrogênio. Olha só que diferente, né? Essa molécula ela é plana, ela forma uma espécie de triângulo mesmo, e a geometria dela é trigonal, plana. Ou em alguns casos, né, em alguns materiais, eles vão chamar de triangular. É a mesma coisa. Então, uma molécula que tem 3 pares de elétrons ao redor do átomo central e 3 ligantes é uma molécula trigonal, plana ou triangular, certo? Porque não sobraram pares de elétrons, eles estão todos aqui ocupados nas ligações. Na primeira molécula, sobrava um par de elétrons, aquele que fica lá em cima do nitrogênio, e ele causa repulsão nos demais. Para finalizar, as moléculas com 4 átomos, eu destaquei ali um exemplo que é diferente, porque aqui, ó, nesta molécula não existe átomo central. Isso diferencia a molécula átomo central. Isso vai diferenciar das outras, porque como é que eu vou contar, né, os átomos, os elétrons ao redor do átomo central, se ele não tem átomo central? Então, vamos pensar o seguinte, a única organização possível para essa molécula é que um carbono esteja ligado ao outro, para que ele possa estabilizar, né, um carbono estabiliza o outro, ó. E aqui, cada hidrogênio fica numa extremidade, fazendo uma ligação simples com o carbono. Se vocês contarem, todos os átomos, eles estão alinhados ali, estão, né, estabilizados, e a melhor maneira de afastar esses elétrons que essa molécula possui, que são, né, esses aqui, ó, e esse parzinho central, o maior afastamento possível é que essa molécula fique reta, porque aí eu vou ter todos os elétrons ali afastados num ângulo de 180 graus. Vou reescrever a molécula, ó. Então, a melhor organização para essa molécula é que ela seja linear. E assim eu tenho o maior afastamento para todos esses elétrons ali envolvidos. Então, é um caso especial. As moléculas com 4 átomos, então, vão poder ter geometria
piramidal, se eu tiver par de elétrons sobrando no átomo central. Vai poder ter a geometria triangular se no átomo central eu não tiver pares de elétrons sobrando, eu tiver a quantidade de pares igual à quantidade de ligantes, 3 e 3. E, no caso de não haver um átomo central, eu posso ter uma molécula que é linear. E finalizando, por que eu digo finalizando? Porque para ensino médio, moléculas com até 5 átomos já são suficientes. Essas geometrias que nós vamos estudar são para moléculas simples. Então, acaba aqui. O átomo central vai ser definido, e aí eu vou fazer um exemplo mais clássico, que é essa molécula aqui, ó, CH4, tá vendo? Tem 4 hidrogênios e o carbono como átomo central. Eu escolhi ela justamente porque ela é fácil de desenhar. Ó, o carbono com 4 elétrons de valência e os hidrogênios aqui ao redor dele, ó. Não confundam esse desenho aqui que eu estou fazendo com a geometria da molécula, porque esse desenho ele está plano, né? É como se ele tivesse ali, a molécula tivesse colada no papel. Agora, vamos observar aqui. Bom, átomo central, né? Definidíssimo, carbono. Hidrogênio nunca vai ser átomo central em nada, gente, porque ele não pode fazer mais de uma ligação, ele nunca está no meio de nenhuma estrutura. Bom, e os pares de elétrons? 1, 2, 3, 4. Quando a gente faz esse desenho, né, que está no plano, a gente consegue observar ali os 4 pares de elétrons ao redor do átomo central. Cada hidrogênio é um ligante, então os 4 ligantes ligados ao átomo central, todos os hidrogênios. E aí a gente observa que nesse desenho, se esse desenho fosse verdadeiro, né, fosse correto, eu teria um hidrogênio para cima, um para baixo, um para a direita e um para a esquerda. E eu teria um afastamento aqui de 90 graus. O que acontece é que essa estrutura está incorreta. Vou até apagar. Porque quando esses ligantes, esses hidrogênios, eles se espalham, eles vão tomar uma configuração espacial. Eles vão ocupar as pontas, os vértices lá daquele tetraedro que eu mostrei para vocês em figuras atrás. Então, o maior afastamento, ele é mais ou menos assim, ó. O carbono com um hidrogênio para cima, um aqui para a esquerda no plano do papel, um saindo do papel. Então, é como se estivesse saindo da folha aqui, ó, um hidrogênio para fora, e um outro lá para trás, como se estivesse entrando na folha. Esse é o mais chato de desenhar. E o que eu quero mostrar com isso? Que quando a organização é espacial, tridimensional, aqui, ó, o afastamento é de um ângulo próximo a 109 graus, é maior que 180. Então, essa organização espacial, ela favorece, né, ela facilita o afastamento entre os elétrons, que são cargas negativas. Então, a organização dessa molécula, ela é tetraédrica. E todas as moléculas com 5 átomos, né, tendo um átomo central, ela vai ser tetraédrica. É o melhor afastamento, o maior possível para esse tipo de molécula. Bom, e agora vamos falar de alguns casos especiais. Por quê, né? Por que tem casos que são diferentes? Bom, primeiro, porque nem todos os átomos ficam estáveis com 8 elétrons na camada de valência, que são todos esses exemplos que eu dei até agora, né? Exceto o hidrogênio, que fica estável com 2. Eu vou falar de moléculas que contêm, primeiro, o berílio. O berílio ele é um átomo especial por quê? Primeiro que o berílio é um metal alcalino. Aí vocês vão falar, mas não é molecular isso aqui que a gente está estudando, né? Não é geometria de moléculas que fazem ligação covalente? Então, o berílio ele é um metal da família 2A, o símbolo dele é Be. Se ele é da família 2A, ele tem 2 elétrons de valência e ele tem um caso especial. Ele é um metal que não faz ligação iônica, ele compartilha elétrons. E aí eu vou fazer um exemplo dele compartilhando elétrons com o próprio hidrogênio, ó. O que está acontecendo aqui? O berílio,
ele fica estável com 4 elétrons. Então, é um caso especial. Fica estável com 4 elétrons de valência. Ele tem 2, compartilha com outro átomo ali, fica estável. E aí a gente vai localizar quem é nosso átomo central. Meio óbvio, né? O berílio é o átomo central e ao redor desse átomo central eu tenho 2 pares de elétrons, que são esses aqui, ó. Eu vou até tentar fazer parecido com a bexiga lá atrás, ó. É como se o berílio estivesse no meio, eu tivesse aqui o par de elétrons, ou a nuvem eletrônica aqui, ó. Aqui um hidrogênio, aqui outro hidrogênio, né? Aqui os elétrons envolvidos. Ou seja, para afastar no máximo possível, né, esses 2 pares de elétrons, a geometria mais adequada é que essa molécula fique reta, né? Ó, 180 graus de afastamento. Essa molécula, ela é linear. Então, ó, B, E, H, H. Deixa eu separar aqui. A molécula é linear. Caso especial aqui. E vou mostrar mais um caso que também, né, extrapola ali, falha a teoria do octeto, que é o boro. O boro é um átomo da família lá do alumínio, tal, da família 13. Tem 13 elétrons na camada de valência, o símbolo dele é B. Ele tem 1, 2, 3 elétrons. Vou ligar ao flúor para ter uma diferença ali. Eu costumo usar muito hidrogênio, mas vou usar o flúor agora, ó. Família 7, o flúor fica estável com uma ligação só, já tem 7 elétrons mais uma, 8. Aqui também. E olha só, eu tenho um átomo que ficou estável com apenas 6 elétrons. Então, ó, teoria do octeto aqui não funciona. Então, ó, fica estável, exceções à teoria do octeto, né? Fica estável com 6 elétrons de valência. Então, casinho especial aqui. O que eu vou fazer agora? Vamos contar, né? Ó, 1, 2, 3 pares de elétrons, e eu preciso afastar esses 3 pares de elétrons o máximo possível, então 3 pares e 3 ligantes vão tomar aquela configuração que eu mostrei lá atrás para você, ó. Para vocês, é o B, eu vou ter um par de elétrons em cada uma daquelas bexigas lá que eu desenhei, não, né, que eu coloquei na figura, aqui que eu estou desenhando, ó, que tem um par de elétrons aqui, e um ligante em cada ponta dessas. Nesse caso vão ser, ó, os flúors, os ligantes, tá? Como que eu afasto isso o máximo possível? 120 graus aqui, ó. Formando um triângulo, tem um afastamento de 120 graus, e a geometria é triangular ou trigonal plana. Vou fazer o desenho aqui em cima, ó, B, F, não sobraram pares de elétrons, né? E eu tenho a geometria triangular ou trigonal plana, né? Só para mostrar para vocês que às vezes o octeto não vai ser obedecido, como nós já vimos que o octeto não é uma regra universal, mas para mostrar para vocês que as moléculas se encaixam em uma dessas geometrias que nós vimos. Para finalizar, eu coloquei aqui uma tabelinha que pode ajudar na hora de fazer exercícios. Eu aconselho fortemente que vocês utilizem essa tabela na hora de fazer as questões, de resolver os exercícios da lista, porque ajuda muito. Ó. O que tem aqui nessa tabelinha? Vou destacar algumas coisas. Primeira coisa, ela é uma tabela que relaciona, ó, o número de pares de elétrons ao redor do átomo central, e nós vimos só 3 situações, né? Ó, quando for 2, os elétrons ficam a 180 graus e a molécula vai ficar linear. Quando são 3 pares, aí vai depender de quantos ligantes tem, né? Vou destacar ali na frente. Olha só, o átomo central é o A, eu tenho a organização em triângulo dos pares de elétrons, ó, esses aqui são os pares de elétrons, tá? Eles estão formando um triângulozinho. E aí vai depender de onde tem ligante. Se tiver ligante em
3 posições, ué, 3 pontas vão formar um triângulo. Mas e se um dos pares ficar livre e eu tiver ligante só aqui e aqui? Bom, e o átomo central com os outros 2 ligantes vai formar um ângulo e a geometria fica angular. Ah, mas e se eu tiver 4 pares de elétrons, né? Qual que vai ser o comportamento aqui? Bom, 4 pares, a organização dos pares de elétrons ou nuvens eletrônicas, ó, aqui a gente vê o termo nuvem, vão ser as pontas, os vértices daquele tetraedro, essa é a organização. Bom, aí a gente vai ter 3 possibilidades. Aliás, 2 possibilidades, perdão. Bom, se no átomo central, na verdade são 3 sim, é que falta uma que não está aparecendo aqui, depois eu acrescento. Se eu tiver um par de elétrons sobrando aqui em cima, deixa eu pegar em verde como eu fiz nos outros, e 3 outros aqui ligados, esses 3 vão formar uma espécie de tripé, aquele par que sobrou lá em cima vai repelir os outros 3 para baixo e vai ter a formação da pirâmide, piramidal. E se eu tiver apenas 2 ligantes aqui e aqui? Essa configuração aqui é da água, ó. Eu tenho o átomo central, que é o oxigênio, os hidrogênios, que seriam essas bolinhas, e sobram pares de elétrons que vão repelir a ligação, formando ângulo. Então, angular. E aí faltou aqui nesse quadro, mas aí eu vou acrescentar, que é o seguinte, eu ainda tenho para 4 pares, e se eu tiver o átomo central e átomo ligado aqui, vou fazer bolinha, igual ele fez ali. Outro aqui e outro aqui. Se eu tiver os 4 ligantes, eu vou ter em cada ponta do tetraedro um átomo. E aí a geometria vai ser tetraédrica, que é simples, né? A geometria para 5 átomos, no que a gente vai ver aqui, deixa eu reescrever mais organizadinho, vai ser sempre tetraédrico, tá? Então, essa é a geometria tetraédrica, quando eu tenho 5 átomos, né? Um átomo central e outros 4. Tetraédrica. Certo? Bom, existem outras geometrias? Existem, muitas. Existe geometria com nomes bem estranhos, tipo gangorra, octaédrica, pirâmide de base quadrada e assim por diante. O que acontece é que a gente não precisa se preocupar com elas, porque para ensino médio, para vestibulares, né, essas 5 geometrias que nós vimos são suficientes, que é a linear, angular, piramidal, tetraédrica e, bom, trigonal plana. Essas são as geometrias que nos interessam. Só para destacar lá em cima que eu acabei não destacando, né, quando a molécula tem essa configuração aqui, ela vai ser linear. Não destaquei. Bom, é isso. O importante é tentar agora associar as moléculas que vocês forem vendo, o CO2, a água, a amônia, as moléculas pequenas com uma dessas geometrias vistas, certo? Bom, finalizando aqui, né, bons estudos, e tem um link que vai estar na aula também, que é um simulador muito interessante, que vocês conseguem organizar os elétrons ao redor de um átomo central e prever qual é a geometria que essa molécula vai adquirir. Eu aconselho muito que vocês utilizem, brinquem um pouco com esse simulador antes de fazer os exercícios para ganhar uma certa familiaridade. Ok? É isso então, pessoas. Bons estudos!